Ô Gui, que tal a gente cancelar mais alguém? Boa ideia, Matheus. Quem você sugere? Que tal o Sadhguru já foi? Jesus Cristo é pesado demais. Que tal Mohammed é meio perigoso? Não, vamos tentar Shakyamuni Buda, não, mas só o Valdo Vieira falar mal do Buda. E se a gente cancelasse a Monja Coen? Não, brincadeira, mas assim, sério. Esses dias, mais uma polêmica envolvendo nossa querida Sensei, Monja Coen. Eu digo querida Sensei porque, sim, eu aprendi muito com ela, eu frequentei o templo dela durante um tempão. Primeiro encontro que eu tive com o meu marido foi lá, 2012. Eu ia muito ao templo dela nesse período de 2010 até 2013, 14. Vi ela ficar super conhecida e tal. Admiro bastante o trabalho dela e esses dias teve mais uma polêmica envolvendo o nome da Sensei Monja Coen. Ela postou, na verdade, o pessoal da equipe dela pegou um trecho do livro dela e citou um trecho lá do livro dela. Que eu tô aqui ó, com um quoted na cabeça por causa do mestrado. Mas citou do livro dela uma frase que ela gosta muito: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E aí colocou assim: a depressão é inevitável, o sofrimento é opcional. E aí a galera caiu matando, o amigo monge ficou empolvorosa, arrancou o resto dos cabelos com a mão. Meus amigos todos falaram assim: que responsabilidade, nossa, vai, faz um vídeo, destrua a Monja Coen, peguem suas tochas enforcados, vá atrás dessa mulher carequinha, é o fim dela. Pega ele, frita ele, faz purê. E eu falei, oh, slow down, everybody. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que começar a ponderar com um pouco mais de cuidado o que a gente lê, porque quando a gente lê uma pequena frase e já sai tirando um zibilhão de conclusões, significa que a gente não considerou essa frase num sentido pedagógico, num sentido contextual, e se ela vem de uma monja budista, que a priori é uma professora dessa arte do bem viver para todo mundo, supõe-se que tudo que ela diga precise de, ainda que você queira criticar, de uma reflexão em cima daquilo antes de você, né, dar o seu piti. Segundo, sim, um monte de amigos meus vieram falar, nossa, que falta de empatia dela, porque só quem teve depressão sabe. Sim, eu sei como é ter depressão e tal, vocês sabem disso, já tive, quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, já tive depressão, crise de suicídio, escambau, e é uma luta constante e tal, mas a gente precisa entender essa frase da monja à luz do que a escola da qual ela veio representa. Então nós vamos falar um pouco sobre isso da forma como o Zen Budismo entende. E aí a gente vai refletir juntos, respirar fundo, sem querer cancelar a monja, sem querer persegui-la na rua, sem dizer que ela é uma fraude, sem dizer que ela não presta, blá, 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 blá. Vamos nessa. E antes de qualquer coisa, se você quer algo da Monja Coen que pode realmente te ajudar, presta atenção na prática que a escola dela ensina. E se você não se identifica com aquela prática, procure um modelo de técnica e prática que possa te dar essa experiência direta da transformação da consciência. Do que você está falando, Gui? Estou te falando de meditação. Essa, para mim, é a base, o pilar e o alicerce fundamental dessas tradições que a gente chama de dhármicas. O que são as tradições dhármicas, Gui? São aquelas que surgiram na Índia em torno desse conceito soteriológico, isto é, esse conceito de uma salvação, da remoção do sofrimento, da transcendência, através do cumprimento de uma lei universal, da perseguição ou da tentativa de desvendar essa lei universal, essa harmonia cósmica universal, essa força da verdade universal que no budismo, no jainismo, no hinduísmo e no sikhismo e nas demais tradições que nasceram na Índia a gente conhece como a palavra de dharma, ou budismo na época do Buda, falando em Pali, Dhamma. Então, você quer praticar o dharma, aprenda a meditar. Você quer aprender a meditar de verdade? Dá uma olhada nesse link aqui, porque muito mais do que uma propaganda, isso aqui é um convite de verdade para você que quer experimentar a sua própria consciência, olhando com qualidade, profundidade e determinação para dentro de si e tentando operar uma transformação significativa e verdadeira que te leve a um outro estado de percepção de si, do sofrimento, da realidade do mundo.
Esse é um curso que eu fiz baseado em tudo que eu pratiquei e estudei nesses últimos 16 anos de prática meditativa, junto com tudo que eu estudei de filosofia, junto dos mestres aqui no Brasil e na Índia. E, bem, é bastante bem embasado, você pode parcelar um monte de vezes. Se você testar e não gostar, você pode devolver em até 7 dias. Então, o que eu te diria é, experimenta, tenta sentar e experimentar a prática meditativa como uma ferramenta de transformação da consciência, porque, aliás, é isso que a Sensei fez e que fez com que ela se convertesse ao budismo lá atrás. Falando nela, eu vou pedir que vocês deixem os seus comentários aqui embaixo, mas lembrem de ter empatia. Ah, Guilherme, você tá passando pano pra Monja Coen porque você gosta dela? Você que é tão crítico com todo mundo, agora que vem uma professora que você gosta, você vai passar pano? Não. Se você acha realmente que eu só ataquei, por exemplo, o Sadhguru, desculpa, você precisa estudar a interpretação de texto. Na boa, vai ler um pouco mais, respira fundo, vai fazer, sei lá, vai fazer Zazen, vai fazer Tai Chi Chuan. E o que, Matheus? Interpretação de? Texto. Como que a gente melhora a interpretação de texto? Ou você volta pra escola ou você vai ler. Porque eu não ataquei o cara, ataquei? Não. Meu Deus do céu! Sério, você precisa respirar fundo. Eu sou crítico a todo mundo. Mas mesmo em relação ao Sadhguru, mesmo em relação a pessoas com quem eu não fecho a ideia, e eu não tenho nada contra ele, tá? Mas eu tenho uma postura crítica. Eu tenho que respeitar a dignidade humana. Eu conheço a Sensei Monja Coen. Eu sei bem que ela fez por um monte de gente, amigos meus e pra mim também, numa época que eu precisei. Então, assim, lembrem-se que ali existe uma pessoa com uma história de vida muito bonita e com um esforço para encontrar o caminho. Eu não acho que a Sensei seja iluminada, nada disso, seja um Buda, mas ela é uma pessoa sincera na busca. Então, tenham empatia, ainda que vocês critiquem. Eu não tô dizendo pra se eximir de criticá-la. Eu mesmo, quando ela virou embaixadora da Ambev, achei aquilo esquisitíssimo. Eu entendo hoje, de maneira muito prática, dirigindo aqui o Instituto Revolução de Si, que ela tem que tomar decisões muito pragmáticas para a sobrevivência da comunidade monástica dela. Essa da Ambev é uma delas. Ela precisa gerar renda para poder manter o templo que ela acabou de fundar, porque aqui no Brasil a gente não doa dinheiro para comunidades meditativas como a gente doa, por exemplo, para as igrejas neopentecostais. Então os monges, eles têm que trabalhar. Lembro quando eu frequentava o templo dela, os monges todos dela trabalhavam em empregos fora. O Ryozan, que era um dos principais, tinha um emprego que tomava muito tempo dele, ele voltava lá com a cabecinha raspada, dava palestra, fazia zazen, tudo. Ai, que lindo, essa é a vida ideal. Não é assim que Lahiri Mahasaya ensina? Assim, mas na tradição zen não é assim. Porque você, para ser um monge zen, você vai ser um professor. Essa é a sua profissão. Não é que você vai ficar ali meditando e o mundo que se exploda, mas você vai se preparar para ser um professor do Dharma, para ensinar esse caminho da arte do bem viver para as pessoas, para ensinar uma possibilidade de escape dessa roda de sofrimento frenético, neurótico que a gente vive. Nesse sentido, a Sensei fez um trabalho muito legal. Eu gostava mais do trabalho dela quando ela ensinava o budismo mais profundo, porque acredite você ou não, a Monja Coen, que a gente vê escrevendo livros pops aí, com Clóvis, Karnal, Cortella e tal, ela não é a monja que eu conheci. A monja que eu conheci dava seminários e zazenkais e mais um monte de coisa, falando da alta filosofia japonesa, que é dificílima, ela é árida, ela é difícil, ela é complexa de aprender, assim, a palavra que eu posso usar mesmo para filosofia zen é árida, ela é rude, assim, de se entender, porque ela aprecia esse estoicismo, as coisas são como são e acabou. E isso me leva a te dizer o seguinte, sobre essa fala da monja, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A depressão é inevitável, o sofrimento é opcional. Em primeiro lugar, essa frase não é dela. Essa frase é de um escritor americano, esse cara aqui, chamado Tim Hansel. Ele é dos anos 70. Ele era tetraplégico, ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico, sentia dores horrorosas. Acho que era tetraplégico. Eu sei que ele sofreu um acidente, ficou paralítico de alguma maneira e sentia muitas dores. E no meio do processo dele de autodescoberta e de autorreconstrução, ele disse essa frase: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A questão toda é que a Monja Coen é dessa mesma geração e essa frase concorda com a filosofia budista em si. Calma, pessoal budista, calma, pessoal hindu. Eu sei, tem um zilbilhão de ressalvas. Eu tô falando aqui de etimologia. Então vamos lá. O budismo, assim como o yoga, do qual eu sou signatário, começou baseado, mesmo que para contradizer, em uma situação, uma escola filosófica chamada Sankhya. E o Sankhya vai dividir o drama humano, o drama cósmico, em duas coisas, duas categorias. Klesha e Durkha.
A palavra dukkha, o Buda, inclusive, pega emprestado e ele vai dar um outro significado, mas dentro do Sankhya, a gente fala que a vida existencial de qualquer criatura senciente está sendo o tempo todo submetida a 3 tipos inexoráveis de dor. Meu Deus, o que é isso, Guilherme? Significa que não interessa o que você faça, quão bom você seja, tem 3 tipos de dores que sempre vão te acometer, não importa se você seja Santo Antônio da Padaria, se você seja Nossa Senhora da Querupita, eu tive lá ontem, por isso que eu tô lembrando do negócio aqui. Que um amigo meu achou muito engraçado que ela chamasse a Querupita. E não importa se você é mal como o pica-pau da perna grossa, esse aqui, ó. Não importa se você é bonzinho que nem o Matheus, olha lá, ó que menino de pura pureza, que yogi, olha lá, que exemplo de humano. Mas você nem sabe como é o Matheus, mas vai por mim. Meninas, ele tá solteiro, só isso que eu digo aqui no vídeo, ó. Tô jogando essa aqui no ar. Né, Matheus? É. Não importa quem você seja, você vai estar submetido a 3 categorias de dor. Quais são? Que a gente chama de Trivida Durkha. Adhyatmika, Adibhautika e Adidaivika. Vamos ao contrário, na ordem ao contrário. Adidaivika são as dores que os deuses nos causam, os devas, a natureza, ou seja, pandemias, desastres naturais. Todo mundo sofre com isso, seca, enchente, e todo mundo sente dor com isso. Perder todas as coisas numa enchente, perder um ente querido, sabe, morrer num terremoto. A outra é Adibhautika, são as dores que os outros nos causam. Quando alguém te trata mal, quando alguém te agride fisicamente, quando alguém te agride moralmente, verbalmente, etc. Isso dói. E existem as dores adhyatmika, vem de Atman mesmo, do eu, as dores causadas pelo si mesmo, as dores causadas pela minha ignorância, etc. Então, essas 3 categorias de dor, elas meio que são inexoráveis. Eu vou provocar dor em mim, por exemplo, quando eu comer uma coisa que me cai bem. Eu vou provocar dor em mim quando os meus ossos crescerem, é um processo natural do corpo, é inevitável, porém sofrer com isso é opcional. De você acolher essa dor como parte da existência ou você querer fugir dela. Uma coisa diferente dentro desse contexto e que isso justifica a frase do Tim Hansel dentro do contexto das escolas meditativas, sob determinado ponto de vista, é que klesha, que são os impedimentos e que a gente pode traduzir como sofrimento, ou impeditivos, ou bloqueios, ou travas, eles são opcionais no sentido de que eles são filhos da ignorância. Mas não é a falta de conhecimento, não é a pessoa ignorante merece sofrer mesmo porque não foi para a escola. Não é nada disso. Essa ignorância matriz, que a gente chama de avidya, é a insciência, é justamente a confusão. É justamente o trocar o certo pelo errado, o verdadeiro pelo falso, né? o concreto pelo duvidoso. É a obsessão com o controle. Dela surgem 4 filhos. Asmita, o egocentrismo, eu, tudo é sobre mim, eu sou o centro do universo. Essa autoafirmação. Aí surge Raga, que é a avidez, pra mim, é meu, quero mais, essa voracidade, esse desejo apaixonado e violento. O irmão gêmeo desse desejo ávido e apaixonado e violento é a repulsa, porque para cada coisa que eu gosto tem um monte de outras que eu detesto. Por exemplo, adoro a Monja Coen, então eu detesto todo mundo falar mal dela. Adoro o Sadhguru, então não tenha coragem de falar um A dele que eu vou dar um piti aqui nos teus comentários. O azar é seu, você acha realmente que você tá me afetando com isso. Aliás, o algoritmo adora. Comenta mais, né, Matheus? Sim. Pode ficar nervoso, faz igual esse menino aqui, ó, com o controle remoto. Então você pode dar o piti que você quiser, mas assim, você tem que entender a raiz da sua dvesha. O que é isso? Dvesha é essa repulsa, essa aversão, esse nojo que te causa sofrimento. Meu irmão, por exemplo, tem um dvesha, uma aversão específica a ratos, que virou uma fobia. Então você vê, a raiz até do medo tá na aversão. Na aversão revestida de ignorância, revestida de uma série de coisas, de raiva, e vai virar medo, vai virar pânico, vai virar fobia. E por fim vem o medo da morte, o apego à vida, essa delusão de que tudo seja permanente, de que o centro da minha percepção seja eterno e tal. Essas coisas todas geram sofrimento para nós no sentido opcional, porque você pode fazer algo para mudar a perspectiva em relação a esse sofrimento. Então, no ponto de vista yógico, uma vez que alguém te ensine um método para sair dali, e que seja instilado em você
uma fagulha de força que seja para você se mexer, então quando você tiver essa fagulha de força e alguma ajuda para sair de lá e continuar querendo ficar lá no lamaçal do sofrimento, aí sim é escolha. Então nesse sentido que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Aí, quando a gente fala de depressão, sim, eu acho até que a fala da Sensei pode ter sido colocada fora de contexto ou seja muito infeliz. Porque tá um trecho ali, tá um trecho de algo que não está explicado. E você viu que para eu explicar o contexto desse conceito dentro do trabalho do Sankhya, não é nem do budismo, nem do yoga ainda, o tempo que eu levei, ó, nós estamos com, aqui no meu cronômetro, mais de 15 minutos de vídeo. Então você consegue entender que certas verdades não são para serem deglutidas que nem fast food? Que trabalho de autoconsciência, que trabalho de autoconhecimento não dá para você ver num post de Instagram e achar que pode sair tirando conclusões? Se você, inclusive, se pretende meditador, buscador da consciência ou whatever que você se chame, não dá para você esperar grandes epifanias de modo fast food. Ainda que a escola da Sensei, Monja Coen, seja a escola dos koans, a escola Zen ensina através de pequenas frases cujos significados são difíceis de cognizar, às vezes impossíveis, e eles servem para criar essa disrupção na consciência que te levem a satori, ao despertar. Tipo, qual é o som de uma única palma batida no vazio? What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one... Quando ela diz a depressão é inevitável, o sofrimento é opcional, me parece, pelo que eu conheço dela e veja, eu frequentei o templo dela durante muito tempo. Ela veio aqui no Instituto várias vezes. Olha as fotos aqui. Assim, eu tive várias aulas com ela lá no IEP, quando ela tinha tempo de ir pra lá. Ela veio até na ONG que a gente ajudava quando eu chamei. A última vez que a gente esteve juntos foi em 2018. Claro que a vida, né, afasta a gente e tal, mas eu que apresentei pra ela as pessoas que levaram ela pra Amazônia, né, eu intermediei, assim, um pouco do contato. Fico feliz com isso, porque a galera gostou muito do trabalho dela lá. Eu não tô falando isso pra me dar nenhum crédito imerecido. Eu tô dizendo, eu conheço ela, eu sei da índole dela, eu convivi de perto com ela. Eu sei que ela não é má, longe disso. Talvez um pouco ríspida, sem dúvida, mas a escola dela é assim também e eu vou falar disso. Mas má, de jeito nenhum. Puxa vida, ela me ajudou demais quando eu precisei. E eu olho para isso, para essa frase dela, depressão inevitável, sofrimento opcional, e primeiro eu penso, pode ser que esteja fora de contexto. Caso não, quando ela diz que a depressão é inevitável, ela está contemplando a condição psicobiofisiológica das pessoas depressivas. Ela não está dizendo, quem tem depressão está errado, quem tem depressão é frescurento, quem tem depressão está com perturbação espiritual, quem tem depressão é fraco, quem tem depressão... Não, ela não está dizendo nada disso. Ela está dizendo, ó, isso é um fato, você tem depressão. Agora, você passar a condicionar sua vida por causa da depressão, ao invés de buscar ajuda, ao invés de buscar socorro, ao invés de pedir socorro, ao invés de fazer algo, isso é opcional. Isso é o opcional. Guilherme, eu não concordo. Tá tudo bem você não concordar. Só não chame ela de canalha, de monstro, de irresponsável, porque não é isso que ela quis dizer. De novo, eu entendo que algumas pessoas se espantem com ela quando dizem que ela é grossa, ela é muito ríspida. Porque a escola Zen é assim. Assim, as pessoas estão muito desavisadas, Matheus, de achar que o budismo é docinho, fofinho e sabe, soft. Essa coisa soft é coisa desse cara aqui, que ajuda um monte de gente, o Eckhart Tolle, ajuda, mas ele faz um budismo mansinho, suave, bonitinho, e ele é um cara gente boa, mas a partir do que ele escreve, um monte de gente tira conclusões daquele budismo Mac Mindfulness, sabe, do qual eu vou viver no agora e o mundo que se exploda. Ele não diz isso, mas essa é a conclusão que as pessoas chegam, e é muito curioso, porque as pessoas hoje em dia vão buscar mindfulness e as práticas, e a filosofia budista, e a filosofia estoica também, como uma forma de criar essa espécie de fortitude egocentrada. Engraçado que a galera que lê Ayn Rand achando que entendeu Aristóteles porque leu Ayn Rand. E quando Aristóteles e os estoicos nunca escreveram nada que concordasse com ela. Mas tudo bem. Aí a pessoa diz que eu que não li Ayn Rand quando eles querem que não leram Aristóteles nem os estoicos. Aí eu sou obrigado, né? Tá bom, tudo bem. Tá. Então eu não li, tá bom. Tá bom, eu não li. Então vai ler e depois me refuta. Vai, garoto, vá, voe. Sabe por quê, Má, que eu falo isso? Que sim,
Tô no meio do meu mestrado, cara, aqui, ó, me matando pra escrever essa bodega e tenho que parar pra fazer um vídeo pra falar sobre obviedades. E eu faço com o maior prazer. Eu quebro, assim, de forma bem-humorada, gritando e tudo mais, pra chamar a sua atenção. Mas eu acho que é meu dever como professor que a gente fale sobre o óbvio, mas é um pouco espantoso pra mim que todo mundo que queira dizer que tá buscando o profundo despertar seja tão rápido e tão pouco generoso em condenar e atacar alguém que há 5 minutos estava dando ensinamentos que estava preenchendo sua alma, mudando sua vida. Oh, meu Deus, transformando minha forma de ver a existência. Só que agora ela disse algo com que eu não concordo, então morra. É muito assustador essa ambivalência, gente. Pelo amor de Deus, sejam mais coerentes. Então, assim, tanto o Zen quanto os estoicos não são fofinhos. O budismo nunca veio dizer pra nós assim, pense apenas no presente e que se dane o sofrimento alheio, que é o que uma galera do Mac Mindfulness ultra cultista, produtivista, meritocrático vai querer dizer. O que os budistas, inclusive Mahayana, que é a escola dela, vão dizer é que todo o sofrimento do universo venha a mim e que através da minha prática eu aprenda a dominar a mim, torne-me forte, meu coração seja valente e eu ajude a livrar todos os seres do sofrimento. Né? A oração que a Monja Coen faz quando ela termina as práticas dela é que os méritos, não sei se ela ainda faz, mas na época que eu fazia as práticas com ela era que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Tá vendo? Olha, ela inclui todo mundo e pede que as nossas práticas ajudem a todo mundo, não só a mim. Isso é um voto de valentia, você não acha? Sim. Porque se eu quisesse fazer minha meditação só pra mim, eu vou fechar no meu quartinho e fazer só o meu zazen, eu diria que os méritos da minha prática se estendam pra mim e que eu me torne o Buda, que o resto do universo exploda. Não é isso. Então, pra alguém que faz esse tipo de voto, olha, eu me torno um valente representante do Dharma a partir do meu próprio voto, não pra aparecer pra ninguém, mas pra levar benefício aos seres. Se você faz esse tipo de voto, você tá disposto a dizer assim, manda pra cá que eu aguento. Não é? Então você está dizendo assim, eu sei que eu tenho depressão, mas eu preciso me mexer e fazer alguma coisa para isso. É para isso que eu estou meditando. Eu sei que eu tenho depressão, mas é para isso que eu estou fazendo meu tratamento psiquiátrico, eu estou procurando minha psicóloga, procurando meus amigos, fazendo exercício físico, Foi assim que eu saí da depressão. Guilherme, você não tem compaixão? Tenho! Mas a compaixão ela não precisa ser condescendente. Ao contrário, às vezes, a verdadeira compaixão, a autêntica compaixão, ela é assim, ó, como Bhairava, como Mahakala. Ela ruge, te espanta e te faz assustado sair da sua inércia. Como um trovão que ribomba e te faz acordar quando você está à beira do precipício. Assim também é a compaixão vigorosa da graça feroz de um mestre que vai te falar, ô, acorda! Uma vez eu vi a Monja Coen fazer isso. E olha como as pessoas interpretavam mal ela já naquela época. Tinha um menino que inclusive voltou a ser monge dela, pelo que eu vi. Mas na época, ela tava passando, viu não sei o que, assim, perto dele. E ele tinha feito algo errado e ela falou muito brava. E eu fiquei assim... E ela falou assim, isso é lixo! Eu entendi na hora, embora eu tenha ficado assim, sério. Minha alma tornou-se uma ervilha na hora. Porque ela grita, ela é braba. Nó! Mas eu entendi que ela estava falando da atitude dele, não que ele é um lixo. Mas isso aí, ó, esse comportamento é lixo. Isso aí, ó, que você está produzindo é lixo. O menino saiu, foi contar para os pais. A Monja Coen me chamou de lixo. Foi falar para todo mundo, a Monja Coen me chamou de lixo. Mas eu tava lá, ela não chamou não. Tá bom. Guilherme, você nunca interpretou mal seus próprios mestres? Claro que já. Por isso que eu tô dizendo, essa posição de professor é muito ingrata. Por isso que a palavra guru significa pesado, aquele que carrega o fardo do Dharma e da ignorância e do lixo e da podridão dos teus discípulos, sabe? Você tem que carregar aquilo para ele porque ele não tem condição ainda de carregar. O Zen não é uma escola suave. Então quando a sensei disser, olha só, isso aí que você está fazendo é opcional, esse sofrimento é opcional, você pode não concordar, mas a abordagem do Zen, ao contrário do que a ideia de Zen que a gente tem prega, Zen não é a pessoa passiva, relaxada, com o zoinho virado, alheia ao mundo. Ao contrário, Zen é o budismo dos samurais, é o budismo desperto, atento, sólido, estoico, sabe? Que encara o sofrimento, olha, o mundo tem sofrimento, sim. Essa é parte da natureza Buda e é o que a gente tem para fazer. Então, no Zen, a ideia é desenvolver um tipo estoico, de serenidade
pragmática cultivada a partir de dentro e não de fora. Essa é a ideia que o Zen vai concordar com o Yoga, né, a filosofia yogi da qual eu sou devoto, enfim, seguidor, sei lá, signatário talvez, que vai dizer que o problema não é o sofrimento, mas é a falsa identificação com os problemas da vida que leva ao sofrimento. Achar que aquele problema seja eterno, achar que aquele problema meu seja o pior do mundo, achar que aquele problema meu tenha vindo só para mim exclusivamente. Essas delusões todas que nos colocam de novo no centro do eu, meu, é o que nos leva a pegarmos ao sofrimento. E a ideia do Zen é: crie um tipo de valentia serena com a qual você possa lidar com as coisas tais quais elas são. As coisas nascem, crescem e morrem. As coisas são como são. Tem problemas e coisas difíceis na vida, mas você vai apreciá-las, você vai passar por elas da mesma forma que você vai apreciar e deixar ir as coisas boas também. E não existe discussão sobre isso. Essa é a natureza das coisas. Não se engane sobre isso. É estoico assim. De novo, é a doutrina que forjou boa parte dos samurais. Eles eram os caras que, em face da vergonha, tiravam a própria vida. E em face do perigo ao seu senhor, que eles tinham jurado proteger, eles não estavam preocupados em perder a vida. Então, assim, os samurais praticavam zazen para estarem plenos, atentos, prontos para serem guerreiros valentes e darem suas vidas por suas causas. Não é o que me parece com uma doutrina do zen das revistas, né? Ai, vida zen, tudo fofinho e florido. Embora haja uma beleza poética muito linda na filosofia zen per si, ela tem esse aspecto estoico, vigoroso, áspero até, de olhar para as coisas como elas são e dizer: tá incomodando aí onde você tá? Se mexe para resolver. Você não precisa concordar com isso. Eu, como alguém que passou por depressão, entendo e, em certa medida, concordo. É claro que eu não teria saído de lá sem meus amigos, sem a minha rede de apoio, mas chega uma hora que, pelo menos quem teve depressão, das pessoas com quem eu concordo, com quem eu converso, a gente fala muito sobre isso, chega uma hora que a gente vai tão fundo no poço que as pessoas começam até meio que se cansar, assim, de eu não sei o que fazer para te ajudar. Especialmente quando você é uma pessoa depressiva e inteligente, né? Porque aí você fica dando argumento para justificar seu próprio sofrimento. E aí chega uma hora que você percebe que você tá ficando sozinho porque você tá tornando insuportável para quem te ama tentar te ajudar. E aí é uma hora que você começa a falar: meu, ou eu começo a me mexer ou eu sucumbo, né? E aí tomar as atitudes para isso é necessário. De novo, vai fazer exercício, vai fazer prática meditativa, que ajuda muito, olha esse link aqui se você quiser, vai tomar remédio, vai procurar um terapeuta, tudo isso combinado é importantíssimo. Mas daí você usar a depressão ou qualquer outra condição psicológica como escudo para justificar qualquer atitude sua, inclusive prejudicial ao outro, isso é inadmissível. Essa é também a ideia da dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quer dizer, sim, você está passando problemas, todo mundo passa, isso não justifica que você seja mal, isso não justifica que você seja canalha, isso não justifica que você seja uma pessoa inconsequente. É nesse sentido das coisas que eu imagino que ela tenha dito. E assim, se ao fim e ao cabo você não vai com a cara da Monja Coen e está realmente a fim de esculhambar com ela, a única coisa que eu diria é: tenta fazer o que ela ensina. Se você gosta da filosofia dela, mas agora não gosta mais dela porque ela disse algo que você não concorda, pratica o que ela ensina, de verdade. Aliás, esse vídeo todo concorda bastante com o que eu falei nesse outro vídeo dessa semana passada, do Menino Buda, quando eu falo pra gente parar de idealizar as pessoas, quando eu falo pra gente parar de projetar uma perfeição que a pessoa que você está idealizando nunca prometeu ter, e que quando ela não cumpre com o seu desígnio de perfeição, quem fica decepcionado, enfurecido, ensandecido, emputecido é você. Então assim, ninguém disse aqui que a Monja Coen é perfeita, que ela não erra, ou que ela seja um Buda. Eu nunca disse. Ela comete um monte de falhas, eu as observo, reconheço essas falhas, não passo pano para elas não, mas tô dizendo, se você tá idealizando ela como uma iluminada, isso é um problema só seu. E eu falo bastante disso nesse vídeo, dá uma olhada por favor, e pensa com carinho. Será que existe alguma verdade nisso que ela tá falando sobre a capacidade que eu tenho, a força que eu tenho para lutar se eu pedir ajuda? Eu acho que esse é o ponto. O segundo ponto,
peça uma explicação a ela, peça um contexto. Ao invés de já sair xingando, dizendo, eu falei que ela não presta, respira e pede explicação antes. E se depois a explicação dela for mais desagradável ainda, aí tudo bem. Você diz, olha, a senhora tá errada por isso, eu sou psiquiatra, eu não concordo por isso, eu sou terapeuta, eu não concordo. Mas assim, antes de você dar o seu piti virtual e anônimo, se informa melhor. Não é pelos outros, não é porque fica feio que você passa vergonha, nada disso. É pela dignidade de usar o seu tempo de forma construtiva. Essa vida é preciosa. E olha, os zen e os estoicos estão certos, tá? Ela é finita. Por mais que você acredite em reencarnação, por mais... Essa vida, esse instante, ele é irrepetível. Aproveita ele bem. A natureza teve muito trabalho para te fazer, para você virar um chato da internet que só sai por aí xingando todo mundo. Faz algo de construtivo. Se for para criticar, critica com propriedade. Leia a obra, tipo que eu li da Ayn Rand. Leia a obra, faz os seus apontamentos, estrutura um pensamento. E depois você critica. Cresce. Isso vai te ajudar, tá bom? E como diria Sensei, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!